por favor, meus irmãos, abrirem a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos de 22 a 25, que será o texto para a nossa meditação e demonstração de submissão à palavra de Deus hoje à noite. Depois de uma pausa no domingo passado, nós voltamos então aqui à série de exposições aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Então quero ler um texto que é continuação do nosso último texto. Nosso último texto foi 1 Timóteo capítulo 5, versículos de 17 a 21. Hoje nós então retomamos no versículo 22 até o versículo 25, onde o apóstolo Paulo continua tratando sobre a questão da liderança da igreja, sobre o ministério pastoral. Então a palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Irmãos, nós vemos ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia, que Deus sempre levantou líderes para o seu povo do meio do próprio povo. Sempre foi assim. Foi assim nos dias de Moisés. Moisés era um homem judeu, ele foi protegido por Deus e foi preparado por Deus para liderar o povo de Deus na libertação do Egito. Moisés era um judeu da tribo de Levi, uma das 12 tribos da nação de Israel, ou 12 famílias, como alguns podem querer chamar, e ele então era membro da tribo de Levi, descendente de Levi, e numa época em que Faraó, nos dias do nascimento de Moisés, Faraó mandou matar todos os bebês no nascimento. Então, Deus permitiu que Moisés sobrevivesse e as parteiras do Egito não mataram os bebês. Aí Faraó deu uma outra ordem, dizendo que os meninos deveriam ser todos lançados no rio, mas a mãe de Moisés resolveu protegê-lo por 3 meses, e então ela escondeu ele, e depois de 3 meses não dava mais para esconder o menino, ela então, você conhece a história, fez um cesto lá, pegou um cesto de junco, calafetou ele com betume e colocou o bebê dentro e soltou no rio, como se estivesse dizendo, está nas mãos do Senhor, se o Senhor quiser que esse bebê sobreviva, ele vai sobreviver. E é interessante, Deus na sua providência, naquele instante a filha de Faraó tinha ido ao rio para banhar-se, e as suas servas estavam ali junto dela e viram então o cesto vindo, e a serva se aproximou, pegou o bebê, pegou o cesto e viu que tinha um bebê dentro, trouxe para ela. E aí a irmã de Moisés, Miriam, que já era uma mocinha possivelmente, que estava vigiando o cesto para ver o que aconteceria, viu que a filha de Faraó encontrou aquele cesto, estava com Moisés então, aí ela se aproximou e disse assim, olha, se você quiser eu posso chamar uma das mulheres judias, para que elas amamentem e criem um menino para você. Ela falou, eu quero. Aí ela foi e chamou a própria mãe de Moisés, e então aí a filha de Faraó contratou a mãe de Moisés para criar Moisés. Que Deus faz na sua providência, né? Além de ter o seu filho de volta nos seus braços, ela ainda recebeu salário para criar o seu próprio filho, e então ela fez assim, e então Deus estava naquele tempo ali, protegendo Moisés de Faraó, e então Moisés, ele iria crescer ali no palácio de Faraó, porque depois de amamentá-lo e de criá-lo, a mãe de Moisés entregou ele para a filha de Faraó, e ele foi então educado em toda a ciência do Egito. Então ele foi protegido num primeiro momento, e depois ele começou a ser preparado como homem. Ele então foi colocado no palácio, e no palácio ele foi educado em toda a ciência do Egito. Depois disso ele resolveu visitar os seus irmãos, e aí então você conhece a história também, ele protegeu um judeu de um soldado
de um homem egípcio. Depois ele foi apartar a briga de 2 judeus, e então eles ficaram nervosos com ele, e ele foge então e vai para a terra de Midian, onde ele fica 40 anos. Então, nesses 40 anos, Deus estava trabalhando no caráter de Moisés. E depois de 40 anos, ele então, com 80 anos de idade, é enviado para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. E Deus então usaria Moisés nesse processo, levantando ele do meio do próprio povo. E Deus usou Moisés por mais 40 anos, então aos 120 anos ele morreu. Mas antes dele morrer, Deus já disse para ele preparar um outro homem que também sairia do povo de Israel, que era Josué, que viria da tribo de Efraim. Josué, filho de Num, ele era da tribo de Efraim. Deus havia dito para Moisés preparar ele para que fosse o seu próprio sucessor. Então Deus disse para Moisés tomar Josué. E Deus disse que em Josué havia o Espírito, está escrito lá em Números capítulo 27, versículo 18, e que então Moisés impusesse as mãos sobre Josué, porque em Josué havia o Espírito de Deus, e Deus então estava preparando o sucessor de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, Deus diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia posto as mãos sobre ele, e assim o povo de Israel ouviu Josué como também havia ouvido Moisés. Mais um líder que Deus estava levantando do meio do povo. Então Deus sempre teve isso no seu propósito, de levantar líderes para o seu povo, do meio do próprio povo. Depois da morte de Josué, Deus então usaria líderes, vários líderes, os juízes, como nós conhecemos no livro de Juízes na Bíblia. Josué morre aos 110 anos de idade, e aí Deus começa a usar então vários juízes. E depois do tempo dos juízes, Deus então vai levantar reis para Israel. E o primeiro rei escolhido por Deus é Davi, um homem da tribo de Judá, também do meio do povo. Ele era filho de Jessé, da tribo de Judá, seria então antecedente do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso demonstra então que Deus sempre escolhe líderes para o seu povo do meio do próprio povo. E o Salmo 89, versículo 19 diz: do meio do povo exaltei o meu escolhido. E esse versículo aqui do Salmo 89, versículo 19, me marcou muito. Porque quando os irmãos foram enviar cartas convite para as outras igrejas e pastores para virem aqui, no dia em que eu tomaria posse como pastor aqui da igreja, esse foi o versículo que os irmãos colocaram na carta. Não foi o versículo que eu escolhi, mas que eu cria nele, absolutamente cria nele, e os irmãos colocaram naquela carta convite. Eu tenho uma dessas cartas guardadas comigo até hoje, e naquela carta os irmãos disseram assim: do meio do povo exaltei um escolhido. E aí disseram: nós estamos convidando vocês para vir aqui para o culto de posse do pastor Clodoaldo Machado. Porque Deus sempre faz assim. E no Novo Testamento o Senhor continua fazendo assim. Os líderes da igreja eram escolhidos dentro das próprias igrejas. Os evangelistas, eles plantavam uma igreja, eles então chegavam numa cidade onde não tinha uma igreja, e ali eles começavam um trabalho evangelístico, e conforme as pessoas iam se convertendo, eles ficavam ali, permaneciam ali, até que Deus levantasse líderes do meio daquele povo, e então eles ordenavam esses líderes, eles reconheciam esses líderes como presbíteros, pastores, e então depois eles iam para outro lugar para plantar outra igreja, e aqueles pastores então, que foram levantados do meio do povo, ficavam ali para pastorear o povo de Deus. E os evangelistas só partiam quando Deus levantava líderes no meio do povo. Então, esse era o propósito de Deus. Agora, meus irmãos, não foi o propósito de Deus que pastores deixassem suas igrejas. Isso se tornou uma prática comum ao longo da história da igreja. É muito comum você ver pastores saem de uma igreja aqui, vai para outra igreja lá, sai da igreja lá, vai para a igreja aqui. Esse nunca foi o propósito de Deus. Eu tenho convicções bíblicas sobre isso, de que quando Deus levanta um pastor, ele tem que ficar até o fim da sua vida, ou até Jesus voltar. A não ser que a igreja não queira mais. Se a igreja não quiser, o pastor vai ficar também, né? Se quiser mandar embora, manda embora. Não, esse negócio aqui é meu. Não é isso. Mas é convicção dos propósitos de Deus. Mas se tornou uma prática comum pastores deixarem suas igrejas. E algumas igrejas, lamentavelmente, são usadas como degraus para que pastores galguem postos maiores
igrejas maiores, pastores deixam seu ministério e vão para uma outra igreja maior, e muitas vezes, irmãos, isso acontece por problemas, mas eles dizem que Deus está chamando eles para outros lugares, que seu ministério naquele lugar terminou. Outras vezes diz que Deus tem colocado no seu coração, que ele tem que ir para outro lugar, e isto gera um sofrimento na igreja, gera uma situação que não é saudável para a igreja. As igrejas enviam jovens, muitas vezes, para os seminários, para serem treinados, para serem pastores, mas não veem estes jovens como seus próprios pastores. Não, a gente está treinando eles para outros, não para nós. Eles servem para outros, para nós não servem. Esse não é o propósito de Deus. Se vamos identificar pastores, nós temos que querer que eles sejam nossos pastores, sirvam a nós. Se Deus deu a eles o dom de evangelistas, eles poderão ser enviados a outros lugares para plantar igrejas. Essa é a única razão de alguém se locomover, é quando ele tinha o dom do evangelismo. Então, muitas vezes, não veem nestes jovens seus próprios pastores, e esperam que eles encontrem uma igreja, então, para eles pastorearem. Eu vejo você como pastor de uma outra igreja, aqui não. Mas então, como ele é pastor? Então, o propósito de Deus é levantar líderes no meio do seu povo, para o seu próprio povo. Mas as pessoas às vezes acham que eles têm que ir para uma igreja menor, para ganhar experiência, e depois eles saem daquela igreja, e aquela igreja fica sempre sofrendo, porque ninguém ama aquela igreja. Ninguém chega lá para amar aquela igreja, para permanecer naquela igreja, para levantar líderes naquela igreja. Então, igrejas são usadas muitas vezes como degraus, e por isso que nós temos igrejas, às vezes, pequenas, que sofrem a vida inteira, porque nenhum pastor para lá, porque a visão está errada. A visão do Senhor é que levante-se líderes dentro da própria igreja, daquele local, que possa amar aquele povo e viver com aquele povo até o fim. E assim o ministério pastoral, lamentavelmente, tem sido tratado como algo profissional, como um plano de carreira. As pessoas encaram como um plano de carreira. Mas esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi levantar pastores dentro da própria igreja para pastorear a própria igreja. Se todos crescem assim, não haveria igreja sem pastor e nem pastor sem igreja. Se todos crescem dessa forma, nós não teríamos esse problema que nós temos hoje. Muitas igrejas sem pastor e muitos pastores sem igreja, por causa desta visão equivocada. O ministério, irmãos, é um ministério para toda a vida, e por isso que a igreja deve tratar com muita seriedade quem ela escolhe para ser seu pastor. Isso não foi planejado, não é? A gente não tinha planejado que, na época em que estivesse sendo feita a exposição desta passagem aqui, nós estivéssemos em vias de reconhecer novos pastores aqui na igreja. Na verdade, a data foi determinada pela vinda do Edivânio aqui ao Brasil, mas Deus, na sua providência, não é, fez com que nós estivéssemos olhando para essa passagem que nos ajuda a refletir muito sobre a seriedade de separar homens para serem pastores. Como nós devemos tratar isto com seriedade, como isso deve ser uma coisa importante para nós. Irmãos, a escolha de alguém para ser pastor é muito sério, e as pessoas às vezes tratam isso com sentimentos, tratam isso com emoções, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, aqui Paulo está dando a sua continuidade, a sua instrução para Timóteo, para ele, então, estabelecer presbíteros, pastores na igreja de Éfeso. Ele foi deixado lá naquela igreja como um evangelista, ele, como Paulo, era um evangelista, e ele foi deixado lá, então, para que naquela igreja ele pudesse, então, separar homens que pudessem pastorear aquela igreja. E era uma escolha, então, muito importante. Então, o que nós aprendemos nessa passagem? Nós aprendemos que a escolha de pastores deve ser tratada com muita seriedade. A escolha de pastores deve ser tratada com muita seriedade. Meus irmãos, de que maneira, então, pastores devem ser escolhidos? Como nós os escolhemos? Esta passagem lança luz sobre essa questão. Primeiro, irmãos, nós devemos escolher, nós devemos pensar sobre isso,
avaliando a vida da pessoa que deseja o pastorado. No versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo diz para Timóteo aqui não impor as mãos precipitadamente. Paulo está dizendo, não seja rápido demais. Não seja rápido, seja cauteloso, seja cuidadoso. Aliás, é um peso que recai sobre o líder da igreja. Por isso que ele fala aqui, diretamente para Timóteo, na segunda pessoa do singular: não sejas tu apressado. A ninguém imponhas as mãos tu, precipitadamente. Está falando na segunda pessoa do singular, falando diretamente para Timóteo, falando da seriedade com que ele deveria tratar. É um peso muito grande, irmãos, separar pessoas para o ministério pastoral. Isso significa que deve haver um tempo para que se observe e avalie a vida da pessoa que deseja ser um pastor. Não se deve ser precipitado, significa ir devagar, lentamente. E eu louvo a Deus porque estes homens que estão sendo apontados, que sábado que vem serão avaliados pela igreja, são homens que têm vida aqui com a gente, que a gente tem observado, a gente tem conhecido eles ao longo tempo. Na verdade, todos estão aqui, à exceção do Denis, que chegou há apenas alguns anos, todos estão aqui desde o começo do meu ministério. Cresceram aqui, os irmãos têm visto a vida destes homens, e por isso Paulo diz então para não sermos precipitados nisso. Paulo diz que isso deve ser feito de uma forma tão cuidadosa para que nós não nos tornemos cúmplice do pecado deles, se porventura eles tiverem algum pecado. Por isso é que ele diz, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente, não te tornes cúmplice do pecado de outrem. A ideia é não sermos parceiros no pecado. Irmãos, há muitos homens no ministério pastoral hoje que estão vivendo uma vida que desagrada a Deus, e a Bíblia diz que aqueles que impuseram as mãos sobre estes homens são responsáveis pelo pecado que estes homens estão cometendo, por não terem avaliado a vida deles, por não terem observado a vida deles. É uma responsabilidade muito grande apontar alguém para o ministério pastoral. É isso que significa, irmãos, ser cúmplice. Literalmente significa ter comunhão com o pecado de outros, estar em comunhão com o pecado dele. Isso está ligado ao ato de impor as mãos. Isso é um ato simbólico que vem do Antigo Testamento, que significava solidariedade. Deus mesmo havia mandado fazer isso, havia ensinado que fosse assim. Impor as mãos significa ser solidário àquela pessoa, compartilhar com aquela pessoa, dizer essa pessoa é de confiança. É isso que significa impor as mãos. Por isso ele diz, não faça isso precipitadamente. Em passagens do Antigo Testamento, Deus deixou claro o que significa isso, que significa exatamente solidariedade. Em Números capítulo 8, Deus ordena a separação dos levitas para servirem no tabernáculo. Eles cuidariam do culto de Israel, cuidariam da lei para Israel. Então, aqueles homens, os levitas, deveriam ser separados. E os israelitas, então, o próprio povo, poria a mão sobre os levitas. E depois os levitas trariam 2 animais para serem sacrificados pelo pecado e pela expiação dos levitas. E os levitas, então, poriam a mão sobre aquele animal. Sabe o que significava? Que agora ele está dizendo que ele era solidário àquele animal. E por isso aquele animal poderia morrer como pagamento pelo pecado dele. Então ele estava dizendo que ele estava transferindo para aquele animal o seu próprio pecado. Por isso que Deus aceitava o sacrifício de animais como expiação pelo pecado, tinha que impor as mãos, e o ato de impor as mãos estava dizendo, eu sou solidário a esse animal pode morrer no meu lugar. Então impor as mãos tinha esse significado, e esses animais então seriam sacrificados a Deus, como se estivesse carregando os pecados daqueles levitas, e aqueles levitas então passariam a ser usados como homens separados por Deus. Seriam mortos no lugar daquelas pessoas, era isso que significava o sacrifício no Antigo Testamento. Em Números capítulo 27, Deus ordena a Moisés, como foi dito, que pusesse as mãos sobre Josué. Deus disse para Moisés subir no monte. Moisés estava no final do seu ministério. Deus disse para ele subir no monte Abarim, e daquele monte Moisés podia ver a terra prometida.
Ele podia ver o vale do Rio Jordão, podia ver inclusive o Mar Morto naquele lugar. Ele tinha aquela vista daquele lugar. Aí Deus disse: olha para essa terra, é essa terra que eu prometi aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. Porém, Moisés, você não vai entrar. Você não vai entrar, porque naquele dia, lá no deserto de Zim, você não obedeceu minha palavra, você se rebelou contra mim, e você não vai entrar. Mas você pode ver, pode contemplar com os teus olhos, porque agora você será recolhido, você vai morrer. E aí sabe o que Moisés faz? É interessante, irmãos, o coração de Moisés. Em nenhum momento ele disse: Senhor, mas que injustiça, eu fui fiel ao Senhor a vida inteira, e o dia que eu cometi um pecado contra o Senhor, eu recebo uma punição tão grande dessa, de ver a terra e não poder entrar nela. Ah, Senhor, o Senhor está sendo muito pesado comigo, o Senhor está sendo injusto comigo. Eu fui fiel a Ti, trouxe esse povo lá do Egito por esses 40 anos, conduzi esse povo, que eu aguentei no deserto aqui trazendo esse povo, e agora eu estou aqui, o Senhor deixa eu ver a terra, e o Senhor não deixa eu entrar. Que injustiça da Tua parte. Não, isso não era Moisés, irmãos. Sabe o que Moisés disse? Senhor, o Senhor está certo, realmente eu não vou entrar, e o Senhor é justo no Teu julgar, o Senhor está fazendo certo. Porém, Senhor, levanta um homem do meio do Teu povo, um homem que vá adiante do Teu povo, que saia na frente do Teu povo, um homem que entre na frente do Teu povo, um homem que saia e entre sempre adiante do Teu povo, para que o Teu povo não fique desgarrado como ovelha que não tem pastor. Levanta um homem. Aí Deus diz para ele: então você vai e impõe as tuas mãos sobre Josué, e Josué vai liderar o meu povo. E ao impor as mãos, você está compartilhando da tua autoridade com Josué. É a autoridade que você recebeu, você estará compartilhando com Josué, e Josué vai liderar esse povo. Está escrito lá em Números capítulo 27, e então diz que o Senhor deu a Josué, diante do povo, a mesma autoridade que havia dado a Moisés. Então impor as mãos sobre alguém, irmãos, significa estar ligado a ele, significa estar ligado a essa pessoa, e se essa pessoa pecar depois, sabe o que isso significa, irmãos? Que nós estamos separando alguns homens aqui para serem pastores. Mas se estes homens se afastarem da palavra de Deus depois, é algo muito sério. Se nós não tivéssemos observado a vida deles, e eu louvo a Deus pelo testemunho que vocês deram naqueles formulários lá, que me ajudaram a ver, inclusive estes irmãos por um outro ângulo, ao contemplar o testemunho que vocês deram a respeito da vida deles. Se nós não tivéssemos tido esse cuidado, se esses irmãos pecam depois, a culpa é minha. Eu me tornaria cúmplice. Aliás, a palavra cúmplice aqui significa ter comunhão no pecado deles. Não torna-te cúmplice nos pecados de outro, ele está dizendo aqui. É algo que se deve fazer, irmãos, com muito temor do Senhor. É isso que significa o versículo 22, com muito temor. Em Atos capítulo 14, versículo 23, conta um episódio em que Paulo e Barnabé voltam visitando as igrejas e promovendo em cada igreja a eleição de pastores. Mas diz que eles elegiam os pastores depois de orar e jejuar e recomendarem estes homens ao Senhor. É muito séria a questão. Então nós devemos orar para que não cometamos erros, apesar de sermos passivos disso. Isso significa, então, que tem que haver um tempo para que nós observemos a vida de pessoas que desejam ser pastores. Por quê? Irmãos, um pastor, ele não está livre de pecar. Você sabe disso, a gente tem aprendido isso aqui nesta carta. Se foi feita uma boa avaliação, então não haverá cumplicidade no pecado dele, por parte de quem pôs as mãos sobre ele. Mas se ele pecar e não houve uma avaliação, não houve um cuidado, um temor de Deus, então quando essa pessoa pecar, nós nos tornamos cúmplices do pecado dele. Por isso é preciso conhecer muito bem a vida da pessoa. Não existe razão para termos pressa. É por isso que foi um processo lento mesmo. Foi muito temor a Deus para chegarmos até aqui, para que, enfim, então tivéssemos novos homens sendo separados aqui para servirem como pastores da igreja. Não deve haver pressa, tem que ter muito cuidado. Por isso Paulo diz aqui para Timóteo: fazendo assim, você poderá manter-se puro. Mantenha-se puro, não torna-te cúmplice do pecado de outro.
Deus quer que a sua igreja mantenha pureza, irmãos. Deus quer que nós sejamos puros. Por isso que ele diz aqui que o pastor deve manter sua pureza. Conserva-te a ti mesmo puro. Isso nos leva, irmãos, ao nosso segundo ponto aqui. Como a igreja deve separar homens? Como ela deve escolher homens? Primeiro, avaliando a vida deles, não fazendo isso precipitadamente. E como, em segundo lugar? Segundo, irmãos, ela faz isso pensando na pureza que os líderes devem ter. Veja o versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aí talvez você leia isso aí e fale assim, o apóstolo Paulo parece que estava meio perdido aqui na hora, né? Ele se confundiu aqui, porque ele muda de assunto. Está falando aqui para Timóteo ter cuidado na ordenação de pastores, para ele não se tornar cúmplice, de repente ele fala, não continues a beber somente água, mas bebe um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo, mas parece que você enfiou um assunto aqui no meio que não tem nada a ver. Não, irmãos, ele tem a ver sim. Parece que Paulo está mudando de assunto aqui, ou inserindo algo no meio do seu argumento aqui, mas Paulo não está sendo confuso aqui. Ele está pensando na pureza de Timóteo, na pureza da vida de Timóteo. Ele disse para Timóteo conservar-se puro, no versículo 22. Então ele está com isso em mente, na pureza de Timóteo. Ele deveria se conservar puro na escolha que ele fizesse dos nomes das pessoas que pastoreariam a igreja de Éfeso. E então ele diz para Timóteo ter essa postura de zelo por sua própria vida. Então Timóteo deveria ter todo cuidado para não se contaminar. Sabe o que significa? Líderes devem ter um padrão de pureza perante Deus e a igreja e o mundo. Líderes têm que ter um padrão de pureza perante Deus, a igreja e o mundo. Líderes não são perfeitos. No capítulo 3, ele diz que eles devem ser irrepreensíveis, e nós aprendemos lá que ser irrepreensível não significa nunca pecar. Ser irrepreensível significa não poder ser acusado, não ter nada que possa ser lançado em rosto contra aquela pessoa. Isso é um padrão de pureza que Deus espera dos líderes. Por quê? Porque Deus espera isso da igreja, e os líderes são modelo do rebanho. Por isso, Paulo fala aqui dessa forma com Timóteo, porque nós sabemos, irmãos, que a abstinência total de vinho é sábio para aqueles que vão liderar a igreja. E Timóteo havia feito um propósito de não colocar vinho na sua boca. Ele tinha feito esse propósito, ele assumiu esse compromisso de manter-se puro. Por isso que ele dizia assim, conserva-te a ti mesmo puro. E por falar em pureza, Timóteo, não beba somente água por causa das tuas... beba um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades, por causa do teu estômago. Eu sei que você quer manter-se puro, e na sua pureza você fez o propósito de não encostar vinho na sua boca. Eu sei que você tem como propósito, é isso mesmo que se espera dos líderes da igreja, que eles tenham um padrão de pureza. Então o que isso significa, irmãos? Que é sábio para os líderes da igreja se preservarem, manterem um padrão de pureza. Como ele havia dito no capítulo 3, versículo 3, que o líder, o pastor da igreja, não deve ser dado a muito vinho. Então Timóteo, ele tinha uma grande preocupação com a igreja, ele tinha uma preocupação de ser modelo do rebanho, e um modelo de pureza. Ele tinha um padrão de pureza elevado. Sabe por quê? Porque os líderes vão à frente do rebanho. O rebanho está sempre olhando para a liderança, sempre observando o que os líderes estão fazendo. E os líderes são chamados então a puxar o rebanho para cima, para um padrão elevado de pureza. E Timóteo havia feito esse compromisso. Aliás, era um compromisso parecido com o voto do Nazireu, que está escrito lá em Números capítulo 6, que era o voto mais elevado de pureza espiritual em toda a Bíblia. Parece que Timóteo havia feito um voto parecido, um propósito parecido. Então, como pastor da igreja, ele fez o compromisso de não beber nada de vinho. E é o que Paulo está dizendo, Paulo tem que mandar ele beber um pouco de vinho. Timóteo não queria ser uma pedra de tropeço para o rebanho. Irmão, sabe o que é interessante? O rebanho, as ovelhas, elas não imitam o pastor na piedade
com a mesma velocidade que elas imitam o pastor nas fraquezas do pastor. Isso é fato. O pastor pode ter uma vida piedosa, alguns vão se esforçar para imitar, mas se o pastor comete alguma fraqueza, muitos imitam. As pessoas, você sabe disso, né? Isso aqui não é uma queixa, apenas uma constatação, mas as pessoas ficam observando a vida do pastor, e elas falam, se o pastor fez, nós podemos? Complete esse versículo que não tem na Bíblia, por favor. Se o pastor fez, nós podemos? E aí você sempre vai fazer mais que o pastor fez. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Apenas uma pequena história que eu me lembrei agora, né? Um pastor contou uma história, disse que uma vez ele caminhava com um irmão da igreja. Não é uma história verídica. E um pastor caminhava com um irmão da igreja num lugar extremamente frio. Frio. E aí havia um bar, estava com a luz acesa, aberto lá à noite, aí eles entraram, aí o pastor chegou no balcão do bar e falou assim, põe um conhaque para mim. Aí o irmão do lado falou assim, olhou para o pastor, então põe um para mim também. Aí o moço veio, colocou o copo assim, colocou o copo do irmão, o irmão já pegou e virou assim, antes do pastor. Aí o pastor ficou olhando para ele, pegou o conhaque assim, derramou na mão assim, falou, só para esquentar minha mão. Então as pessoas ficam olhando o pastor, quando o pastor faz, elas fazem mais do que o pastor fez. Sempre é assim. É mais fácil imitar o pastor nas fraquezas dele e enveredar muitas vezes por caminhos perigosos do que se esforçar em imitar o pastor na piedade dele. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, que ele deveria tomar cuidado para não ser cúmplice, que deveria ser tratado com muita seriedade, e que ele entendia a disposição de Timóteo de manter esse padrão de pureza, preocupando-se com a igreja, para que não fosse uma pedra de tropeço para a igreja. Então, sabendo disso, o pastor deve manter um padrão de pureza, para não ser uma tentação para as ovelhas. Então, assim, às vezes, né, as pessoas querem imitar os líderes na fraqueza, mas na hora de imitar os líderes na compostura, sabe o que eu acho engraçado? A gente vive, pessoal, eu não sou contra, a gente é radical, não está olhando muito o exterior, né? Mas o exterior revela coração. Então, nós nos preocupamos com o coração. Então, às vezes a pessoa fala, eu queria pôr um brinquinho, eu queria fazer uma tatuagem. Pessoal, não é que a gente está preocupado com o exterior, mas a pergunta é, seu pastor faz? Seu pastor anda assim? Você já viu que nisso ninguém quer imitar o pastor, não é verdade? Nisso ninguém quer ter o pastor como padrão. Aí quando o pastor dá um tropeço, o pastor fez, eu posso fazer também. Você percebe que a gente quer imitar na fraqueza? Timóteo sabia disso. Por isso que ele quis manter um padrão de pureza e ele colocou o propósito, eu não vou encostar vinho na minha boca. O texto nos diz que Timóteo era um abstinente de vinho total. Eu não vou fazer isso. E aí Paulo, então, ele dá um conselho para Timóteo aqui, aproveitando o gancho aqui. É como se Paulo estivesse dizendo, eu sei, Timóteo, que você quer manter um padrão de pureza, e por isso você não tem bebido nada de vinho, mas eu me preocupo com a sua saúde. Então, toma um pouco de vinho por questões medicinais. Se você tomar o vinho por questões medicinais, você não estará quebrando o seu padrão de pureza. Pode beber um pouco de vinho por questões medicinais. Escritos antigos, irmãos, no Talmude dos judeus, de Plínio, que era um escritor antigo, Plutarco, Hipócrates, os escritos destes homens mostram que o vinho era usado na antiguidade por questões médicas também, por questões medicinais. E então Paulo está dizendo, se você tem um problema de saúde, você pode fazer o uso do vinho e você não estará quebrando o seu padrão de pureza que você tem estabelecido para você mesmo. Aliás, você deve manter esse padrão, continuar assim, conservando-se a si mesmo puro. Mas se você beber um pouco de vinho por questões medicinais, você não estará quebrando o seu padrão de pureza. Sabe por quê? Porque Timóteo não era um fariseu, não, eu não ponho esse negócio na minha boca de jeito nenhum. Agora, Paulo
sabia também que Timóteo era de confiança, né? Eu sei que tem muitos que falam, puxa, então de vez em quando é bom de ficar doente, não é verdade? De vez em quando é bom também a gente ter uma doença aqui, porque aí a gente pode, com a consciência tranquila, né? A gente pode fazer algumas coisas com a consciência tranquila? Não, irmãos. Quando nós precisamos usar algum tipo de substância que não é comum para nós como crentes, mas se é por questões médicas, se não temos outra opção, que era o caso dele, não tinha outra opção, Paulo confiava que Timóteo não se aproveitaria da situação para beber vinho pelo prazer do vinho, do álcool, mas apenas porque ele era um homem que tinha, de fato, uma enfermidade. E Timóteo não quebraria o seu propósito de manter um padrão de santidade, de não ser uma pedra de tropeço, se ele assim o fizesse. Então isso nos faz pensar, irmãos, que o padrão de pureza que os líderes devem ter é elevado. Nós temos que ter um padrão, porque Deus deseja que a igreja seja pura, e os líderes são modelo do rebanho. Eles não devem empurrar o rebanho para baixo, eles têm que trazer o rebanho para cima, num padrão de pureza, tem que puxar o padrão. Então, quando nós vamos escolher homens para o ministério pastoral, nós devemos observar os hábitos pecaminosos deles, se eles os têm, se têm hábitos pecaminosos. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, de que maneira, então, devem ser escolhidos os pastores. Além de uma avaliação, além de considerar a pureza de suas vidas, como nós devemos escolher? Reconhecendo, irmãos, que há pecados que ficam encobertos no primeiro momento. No versículo 24 ele diz assim, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Paulo diz aqui, irmãos, que alguns homens têm pecados que são notórios, todos conhecem. As pessoas observam isso porque fica evidente, notório aqui significa que está na frente deles. Onde esses homens vão, o seu comportamento pecaminoso chega primeiro. Alguns homens são assim. Agora, irmãos, não são pecados que indicam que a pessoa não seja crente. Isso aqui é interessante, não são pecados que mostram que a pessoa não é um crente. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos o tempo todo. O pecado é como nossa própria respiração, nós o odiamos. Quem é crente odeia o pecado, ele não quer o pecado na sua vida, mas o pecado está ali ainda, insistente na sua vida, e ele está lutando contra isso na sua própria vida, mas ele peca. O próprio apóstolo Paulo, que sabia que Deus o havia posto como modelo para o rebanho, ele disse isso lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, se você quiser voltar aí, capítulo 1, versículo 16. Veja o que ele diz a seu próprio respeito. Ele diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, como ele havia dito no versículo 15, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de quê? De quê que ele serviu? De modelo para todos quantos hão de crer no Senhor Jesus para a vida eterna. Ele tinha consciência que ele era um modelo para o rebanho, mas ele também tinha consciência do seu próprio pecado. Tanto que no versículo 15 ele diz assim, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem é o crente maduro? O crente maduro é aquele que enxerga seu próprio pecado. E Paulo enxergava os seus próprios pecados, a sua luta. Em Romanos capítulo 7, ele vai dizer assim, que miserável homem que sou. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Então ele queria fazer o bem, mas nem sempre ele conseguia fazer, porque ele lutava contra o pecado. E ele reconhece, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então um crente sabe que ele peca o tempo todo. O que você fez hoje, desde a hora que você acordou, até agora? Você pecou. Eu pequei. Nós pecamos. Nos nossos pensamentos, muitas vezes. Aliás, eu estou sendo bondoso com você desde a hora que você acordou, né? É desde que você nasceu. Desde que nós fomos gerados no ventre de nossas mães, nós somos pecadores. Salmo 58, versículo 3, nascem os ímpios e logo se desencaminham, são concebidos e proferem mentiras.
Nós pecamos o tempo todo. Então não é disso que Paulo está falando quando ele fala que os pecados de alguns são notórios. O que ele está falando aqui, irmãos, são hábitos pecaminosos que desqualificam uma pessoa para o pastorado. Existem alguns hábitos, ele é crente, mas ele tem hábitos pecaminosos que não permite que esteja na liderança da igreja. Ele pode ter o Espírito de Deus no coração dele, mas ainda assim ele está lutando contra um hábito pecaminoso que o desqualifica para ser um membro do corpo pastoral da igreja. Por exemplo, ele pode ser uma pessoa que não trata bem sua esposa. Isso é um hábito pecaminoso que desqualifica um homem para ser o pastor da igreja. É lamentável como nós vemos esposas de pastores sofrendo, irmãos. Lamentável. Como tem esposas de pastores sofrendo porque estes homens não são qualificados para serem pastores pela forma como tratam suas esposas. É isso que ele diz no capítulo 3, marido de uma só mulher, não é que ele foi casado só com uma mulher, marido de uma só mulher, a força da linguagem no grego é alguém que ama a sua esposa. E a sua esposa está satisfeita com o marido que tem, pela forma como ela sabe que ele não é perfeito. Aliás, ninguém sabe melhor que o pastor não é perfeito do que a esposa dele. Mas ela é satisfeita com o cuidado que ele demonstra para com ela, a sensibilidade como que ele tem para com ela, como sendo mulher, como sendo feminina. É isso que ele diz. Então, pode ser uma pessoa que não trata bem a sua esposa. Então, ele está desqualificado para ser um pastor. Pode ser uma pessoa destemperada, iracunda, que perde a sua calma com facilidade. Isso também desqualifica um homem. É um hábito pecaminoso que desqualifica um homem para ser o pastor da igreja. Pode ser uma pessoa que tem hábitos com a bebida, dado a muito vinho, e é conhecida por isso. Isso desqualifica um homem para ser o pastor de uma igreja. Pode ser uma pessoa violenta, que se mete em confusão, como ele diz em 1 Timóteo capítulo 3. Se mete em confusão com facilidade. Gostam de uma luta, seja verbal e às vezes até mesmo física. Pode ser uma pessoa avarenta, marcada por amor ao dinheiro, que é conhecida por amor às coisas materiais. Pode ser uma pessoa que não corrige seus filhos, que não educa os seus filhos. Não significa que os filhos são perfeitos, mas um homem que tem temor a Deus, que educa os seus filhos para a glória de Deus. Não educa os seus filhos para que seus filhos não o envergonhem. Muitas vezes, irmãos, a gente fica com medo de passar vergonha com os filhos. E a gente até força algumas coisas para os filhos, porque a gente tem medo de que eles nos envergonhem. Não é isso, é mais do que isso. É alguém que quer que seus filhos tenham temor de Deus. Não são filhos perfeitos, mas são filhos que receberam do seu próprio pai e do seu próprio lar as condições para crerem no Evangelho. Se eles serão salvos ou não, é uma responsabilidade entre eles e Deus, mas houve no seu lar todas as condições para que eles conheçam a Cristo como seu Salvador. Esses homens, se não fazem assim, são desqualificados, e seus filhos então podem ser entregues aos seus próprios desejos. São pecados como esses, irmãos, que são notórios. São pecados esses que afastam, que impedem uma pessoa de ser indicada ao pastorado. Então, Paulo diz que esses pecados levam a juízo. Ele diz no capítulo 5, versículo 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Esse juízo aqui não é o julgamento do último dia, não é o julgamento de Cristo, não é o julgamento de Deus lá no final do grande trono branco, como nos diz Apocalipse capítulo 20, aqui é o julgamento da igreja, em não permitir que estes homens assumam o pastorado. Então Paulo diz que alguns homens têm estes hábitos pecaminosos, que são notórios, mas alguns os têm escondidos. Ele diz no final do versículo 24, os de outros só mais tarde se manifestam. Alguns poderão ser colocados no pastorado, irmãos, sem que nós percebamos isso. E assim, se nós sabemos disso, como a palavra nos diz, nós corremos o risco de conduzirmos pessoas inadequadas para o ministério, e Paulo sabia disso. Alguns homens estavam em sua equipe e falharam na liderança. Ele cita, por exemplo, um deles, Demas era um dos homens líderes,
que Paulo tinha trazido para a sua própria equipe de ministério. Mas ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Demas revelou um hábito pecaminoso, amor pelo mundo, amor pelas coisas materiais, amor pelo presente século, e saiu da liderança e abandonou o apóstolo Paulo. Paulo cita outros dois nomes, Himeneu e Alexandre, que eram homens conhecidos das igrejas, por isso que eles são citados na Bíblia. Homens conhecidos das igrejas, mas que vieram a naufragar na fé, porque demonstraram hábitos pecaminosos, não conservaram sua pureza, não conservaram sua consciência e vieram a naufragar na fé, a ponto de serem excluídos pela igreja, para que aprendessem a não mais blasfemar. Então isso nos faz temer ao Senhor, pela seriedade de separar homens para o ministério pastoral. Nós podemos cometer erro, irmãos. Se alguns homens vierem depois a nos decepcionar, certamente eles terão falhado antes com Deus, e o evangelho sofrerá grande prejuízo. Grande prejuízo. Por isso, irmãos, é que eu creio que nós deveríamos ter menos pastores. Nós deveríamos ter menos pastores, mas pastores melhores avaliados, preparados. Há muitos homens que estão nos púlpitos das igrejas que não deveriam estar lá. Há muitos homens que estão causando um grande prejuízo para o Evangelho. Há muitos que estão envergonhando o Evangelho. Paulo cita homens assim, por exemplo, em Filipenses capítulo 3. Paulo diz assim, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores, e observai aqueles que andam segundo o modelo que tem em nós. Porque alguns homens, ele diz, dos quais eu já repetidas vezes vos adverti, e de novo vos advirto, e digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eram homens, líderes da igreja. Ele diz, estes homens andam entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo, e a sua glória está na sua infâmia. O Deus deles é o seu próprio ventre, porque só se preocupam com as coisas materiais. São homens que não andam segundo o modelo que tens em nós, o apóstolo Paulo diz. E ele diz que o destino destes homens é a perdição, porque eram homens que só pensavam em si mesmos, não pensavam na glória do Senhor e não pensavam no rebanho. E o apóstolo Paulo então diz que se refere a estes homens até chorando, porque alguns homens, irmãos, só vão revelar suas vidas, lamentavelmente, depois que já estiverem no ministério. E por isso que nós devemos ter realmente muito temor. Nós devemos saber que num primeiro momento, alguns não revelam, alguns escondem. Mais tarde isso se manifesta. E sabendo disso, o que nós temos que fazer? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós. Porque o Senhor está dizendo na palavra do Senhor que alguns homens mais tarde revelarão os seus hábitos pecaminosos. Então, nos ajuda, que nós tenhamos o temor. Por isso que eu entendo que Paulo falava isso para Timóteo. Irmãos, quarto, de que maneira então devem ser escolhidos os pastores? Observando o comportamento dos homens que desejam ser pastores. No versículo 25 ele diz assim: da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Paulo diz aqui que da mesma forma como os pecados são notórios, quando alguém tem boas obras, ou seja, um comportamento digno do Evangelho, digno da cruz de Cristo, um homem que entendeu a graça de Cristo, isto também não pode ser oculto. As boas obras sempre são manifestas também, elas sempre aparecem. Em Efésios capítulo 2, Deus diz que Ele mesmo preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. São obras observáveis. Boas obras são algo que nós podemos perceber. Jesus disse em João capítulo 3, versículos 20 e 21, que alguém que pratica as boas obras, ele não se esconde, ele se aproxima da luz, para que as suas obras de fato sejam reveladas. Não porque ele faz com a sua própria força, mas porque elas são feitas em Deus. São homens que têm evidência do poder de Deus nas suas vidas. Então eles têm boas obras, eles têm um comportamento, mas não porque eles são fariseus, que se comportam só por fora. Suas obras são resultado daquilo que Deus está fazendo no coração deles, e então eles revelam isso por fora. E nós então, quando temos boas obras, quando qualquer crente tem boa obra, isso se torna evidente. Quem pratica as boas obras, chega-se para a luz. Foi o que Jesus disse. Então Paulo está dizendo, observe o comportamento destes homens. Se eles tiverem boas obras, elas serão manifestas.
Deus exibe a sua obra na vida destes homens. O comportamento destes homens será um comportamento de obras observáveis. Eles não são como os fariseus, que se orgulham das suas próprias obras. Não são moralistas, que têm algo para contar. Eu sou assim, eu sou irrepreensível, eu faço assim. Não, eles são humildes porque eles sabem que dependem de Deus. Eles não contam suas próprias obras, elas aparecem porque eles têm temor de Deus. Seu temor de Deus mostra suas vidas transformadas. Então estes homens mostram suas obras em humildade. Que obras são essas? Eles amam suas esposas. Eles são mansos. Eles não são iracundos. Eles têm domínio próprio, não são dados a muito vinho. Eles não são fracos em relação à bebida e nem com qualquer outro tipo de droga ou hábito pecaminoso, vício. Eles criam seus filhos na disciplina do Senhor. Eles não querem que seus filhos os envergonhem. Eles querem que seus filhos temam a Deus. Então são boas obras, e essas boas obras, irmãos, são feitas em Deus. Então nós observamos o comportamento destes homens. Eles não contam suas próprias obras, outros contam, outros falam. Boas obras aparecem para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito temor ao conduzir homens ao pastorado. É algo muito sério, muito sério. Deus quer que nós reconheçamos aqui em nossa igreja aqueles que estão desempenhando um papel de amor e de serviço na vida de outras pessoas. E como nós fazemos isso? Avaliando cuidadosamente, considerando a pureza que os líderes devem ter, sabendo que é possível que cometamos erro e por isso temos que temer a Deus, e observando o comportamento destes homens, suas boas obras. Então, irmãos, nós estamos escolhendo, fazendo isso, para nós, para servirem aqui nesta obra, aqui no que esta igreja realiza, no que esta igreja tem como visão, no que esta igreja tem como propósito, porque nós queremos ver esta obra crescendo e caminhando para a glória de Deus. Não estamos fazendo para outros, estamos fazendo para nós. Deus poderá usá-los em outros lugares se Ele quiser, mas nós queremos porque nós vimos e temos observado a vida dessas pessoas. Então, que nós sejamos protegidos de cometer erros, porque é algo muito sério. Serão homens que serão autoridade sobre a sua vida. Você concorda com isso? Vamos orar por isso.